Pronto, pessoal, comecei a gravação. Esse exercício que está aparecendo na tela, que vocês estão vendo aí, que eu já comecei a aula com ele, é a resposta do exercício de fixação que eu passei anteriormente. O exercício não vale nota, mas é bom vocês fazerem, tentarem fazer sem olhar minha resposta, para vocês irem pegando o conteúdo, irem fazendo a fixação do conteúdo que vai sendo apresentado a vocês, ok? No caso, eu criei uma classe, aqui do lado esquerdo, ó, eu criei uma classe chamada conta, que possui os atributos saldo, número conta, dígito conta, titular. Fiz os getters e setters aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, getter, set, de todos. E fiz a função de sacar, o método de sacar e o método de depositar. Tudo bem? Como é que eu faço para usar esse objeto? Eu mostrei na resolução do exercício também e já tinha falado para vocês. Todos esses programas eu vou fechar aqui para ficar mais organizado. Aqui, ó, primeiro objeto. Eu vou apagar isso aqui. Como é que você faz para utilizar? É simples, é só você declarar um objeto, você instanciar um objeto do tipo conta. E aqui você já pode fazer o seu set titular, por exemplo. Então, set titular, Rômulo P. Almeida. Eu não vou me demorar nisso. O que é que esse método faz? Ele cria um objeto do tipo conta vazio e salva na variável C. Assim sendo, ela está limpa. E depois é que eu coloco o meu nome dentro da variável titular, dentro do atributo titular, né? Lá dentro do objeto. A grande questão é, por que é que a gente não tem um jeito de a gente o valor do objeto logo de cara, não? Então, da mesma forma, quando você declara uma variável inteira, que você faz int x, ponto e vírgula, e lá na frente você faz x recebe 0, o que é que você está fazendo nesse momento? Você está declarando uma variável do tipo inteira com o nome x. E qual é o valor? O valor é o valor 0 que você atribui em outra linha, né? Mas você também pode fazer tudo em uma linha só. Então, você pode fazer x recebe 0 aqui. O que é que você está fazendo? Você está declarando a variável do tipo inteira, chamada x, que recebe o valor 0. Do mesmo jeito que ele começa com 0, ele poderia começar com 15, por exemplo. Depende do seu programa, depende do que você está querendo fazer, não é verdade? Assim sendo, tem como eu colocar um valor para iniciar a minha conta? Tem. E esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente vai aprender o que é esse conta abre e fecha parênteses, que eu prometi para vocês lá nas primeiras aulas, que eu ia mostrar o que era. Eu vou mostrar para vocês aonde ele fica e como é que você faz para alterar. Ok? Então, a primeira coisa, como é o nome disso? Isso é um construtor padrão. O que é que ele constrói? O objeto. Lembra que eu falei para vocês que a classe era uma forma, um molde, apenas um modelo a ser seguido? Então, a instanciação é a criação do objeto a partir da forma. E essa criação é justamente esse momento aqui. O construtor é quem constrói o objeto. E ele constrói com que parâmetros? Como é que funciona o construtor padrão? O construtor padrão, ele coloca os valores iniciais padrões da linguagem Java. E onde é que ele fica? Escondidinho aqui, ó. Aceitar mais um que está chegando atrasado. Onde é que ele fica? Ele fica bem aqui. Professor, mas eu não estou vendo. Exato. Porque ele fica aqui escondido, por assim dizer. Então, você pode criar um construtor para a sua classe. Os construtores sempre são públicos e o construtor possui o mesmo nome da classe. E toda classe Java, ela possui, por padrão, um construtor. Por padrão. E se você colocar qualquer construtor na sua classe Java, o construtor padrão deixa de existir. Então, se você estiver construindo um objeto, a gente pode fazer. Então, vamos fazer o nosso aqui, ó.
Assim que a gente cria nosso tipo conta, assim que a gente cria nosso tipo conta, quais os valores que terão? Eu não estou passando nenhum parâmetro, não tô passando nenhum argumento, não estou recebendo nenhum parâmetro. Aqui, ó, tá zerado aqui dentro do meu abre e fecha parênteses. Então, no princípio, se eu estou criando uma conta do zero, quais são os valores que tem nas nossas variáveis? Eu posso dizer que assim que criou, o meu saldo é zero, né? Eu criei uma conta, meu saldo inicial é zero. O meu número de conta eu vou colocar um número padrão, zero também. E meu dígito conta, eu vou colocar dígito zero. E o titular, eu vou colocar string vazia. Abre e fecha chave duplas. Pronto. Então, agora que eu salvei, aqui, ó, assim que eu criar um C recebe new conta, esses valores serão atribuídos aos meus atributos. Automaticamente. Esse construtor padrão, muito provavelmente, funciona igual ao construtor padrão da linguagem Java. Então, isso eu estou fazendo a mesma coisa que o Java já fazia automático. Professor, se o Java já fazia, por que é que o senhor está fazendo? Né? Porque eu tenho a possibilidade de fazer um construtor diferente. Eu posso fazer um public conta, lembrando que os construtores não têm tipo, viu? É diferente do método, que tem um tipo antes, o construtor não tem tipo. Eu posso fazer um conta que recebe um valor double, saldo, um int, número da conta, um int, dígito conta, número conta, dígito conta e um string titular. E aqui eu faço o des.saldo recebe saldo, o des.número conta recebe número conta, dígito conta recebe dígito conta e o des.titular recebe titular. E agora, quando eu estiver instanciando o meu objeto, eu não preciso mais instanciar e em seguida fazer um monte de set. Eu já posso fazer aqui dentro. Detalhe, os meus argumentos têm que estar na mesma ordem dos meus parâmetros que eu coloquei lá na classe. Então, vamos voltar para lá. Eu coloquei saldo, número da conta, dígito da conta, depois titular. Aqui eu tenho que colocar saldo 2000, número da conta 1, 2, 3, dígito 3, titular Rômulo P. Almeida. Com isso, eu já instanciei o meu objeto com os valores que eu queria colocar em uma única linha de uma única vez. E aqui na frente eu já posso fazer o sout c.get titular, c.get titular. Eu já posso fazer o sout c.get saldo, sout c.get número da conta, mais abre e fecha parênteses, ou parênteses na aspa dupla, mais dígito c.get dígito da conta. Ok? Quando eu executar, ele vai utilizar o objeto que eu criei e vai colocar Rômulo, R$2.000. Dá até para colocar o cifrão aqui, né? R$2.000. Deu errado. Não entendi o que foi que deu errado, mas agora funcionou. Aqui, Rômulo, R$2.000. Meu número da conta é 123-3. Ok? Isso é um construtor padrão. Agora, toda vida que eu criar o meu objeto, que eu instanciar o meu objeto,
eu já posso, existe a possibilidade de eu utilizar esses 4 valores. Ok? Eu vou abrir para dúvidas antes de eu continuar no conteúdo. Dúvidas, pessoal aqui da videoconferência. Quem está com dúvida, quem não conseguiu fazer o exercício, a hora de se manifestar é agora. Não entendeu qual parte? Oi. É o próximo. Quem foi que falou? Natson. Assim, tudo depende muito do seu projeto. Porque você pode. Kevin dizer que não entendeu nada e sair da live. Não, mas ele tá ali ainda. Tudo depende do seu projeto. Porque você pode usar o set para alterar o valor das variáveis depois de ter sido criada, né? Porque, por exemplo, o meu saldo pode mudar. E eu posso mudar meu saldo depois. O set me permite mudar depois. Mais alguma dúvida antes de eu fazer a revisão que o Kevin pediu? Não, né? Na hora que surgir a dúvida, pode perguntar, meu povo. Voltando. Para utilizar a minha conta, eu vou criar outra conta aqui, viu? Conta D, recebe new, conta, abre e fecha, parênteses. Pronto, criei outra conta, viu? Criei uma conta utilizando o construtor padrão da linguagem Java e criei uma conta, a conta C, utilizando o construtor padrão que eu construí. Tudo bem? O construtor padrão faz o quê? Coloca valores padrões. Então, vou copiar isso aqui, ó. Copiar, colar. E onde tem C, eu vou colocar D. Vamos ver o que é que ele retorna. Professor, não inseri valor nenhum. Não tem, vocês percebam que não tem valor nenhum inserido. Não tem nenhum set. Nenhum D.set, nada, viu? Só estou fazendo get. Eu criei e estou pegando os valores. Eu vou colocar um sout aqui só para separar. Para ficar mais organizado um pouquinho. Vamos ver como é que fica a saída aqui, ó. Ó. A saída. Quem foi primeiro? Primeiro foi o titular. Tá vendo? Ó? String vazia. Não é nem espaço em branco, que é string vazia. O saldo, 0.0, do tipo double. O número da conta, 0. O dígito, 0. Então, por padrão, ele colocou esses valores. Na verdade, eu coloquei esses valores, né? Aqui em conta, ó. Conta, abre e fecha parênteses. Aqui os valores, ó. Saldo 0, número conta 0, dígito conta 0, titular 0. Eu poderia, por exemplo, o titular vazio, né? Eu poderia, por exemplo, colocar um valor mais objetivo no meu titular. Por exemplo, poderia colocar não atribuído. Então, todo mundo que criar a conta utilizando o construtor padrão, no titular vai estar string não atribuído. Então, vou executar novamente, ó. Aqui em cima, ó, não atribuído. O nome do titular da conta. O saldo 0, o número da conta 0, dígito 0. Ok? Kevin, até aí você entendeu? Pronto. Aí o que eu estou falando para vocês é que toda classe que você cria em Java, toda classe, sem exceção, ela tem um construtor padrão. Ele já vem com esse construtor. No mínimo. No mínimo. E que você pode adicionar construtores. Então, eu adicionei esse construtor aqui. O que é que esse construtor faz? Ele pega o saldo, o número da conta, o dígito da conta e o titular e coloca nos atributos corretos. Ok? Tudo de uma vez, na hora da declaração. E esse é um construtor criado. A única observação, que é uma pegadinha que eu quero que vocês prestem atenção, é que se eu criar um construtor para a minha classe,
o meu construtor padrão não vale. Não vale mais. Ele não funciona mais. A não ser que eu crie. Então aqui, ó, deu erro. Então todas têm o construtor padrão. Mas se eu criar um que não é padrão, o meu construtor padrão é eliminado. Aí eu tenho que reconstruir o meu construtor padrão. Foi por isso que eu coloquei antes aqui o meu construtor. Aí aqui, ó, vai sair o erro. Eu disse, vai sair o erro. Saiu o erro, tá vendo aí? Qual é a verdade? Vamos lá, dúvidas? Ninguém? 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 Vocês estão devagar de dúvida hoje, viu? Estão tudo dormindo ainda depois do almoço. Deixa eu ver lá. Tá travado para todo mundo ou é só para ele? É minha internet tá um pouco ruim, mas eu vou. Pronto, cadê? Era segredo? Ei, no vídeo da gravação tá saindo bem, viu? Tá saindo ok. Mas por enquanto, eu vou repetir só com a voz. Minha voz tá saindo boa, sem o vídeo. Pronto. Então, o meu problema é quando eu começo a transferir o vídeo para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar. Eu vou revisar, né? Vamos lá. Quando você tem quando você tem um objeto, todo objeto tem um construtor padrão. Já vem por padrão um construtor padrão, que é o abre e fecha parênteses sem nada dentro. Você pode criar construtores, mas a partir do momento que você cria o seu construtor, você apaga o construtor padrão. O construtor padrão não funciona mais. No meu caso, eu criei o meu construtor que eu queria criar e criei um construtor padrão que inicializa as variáveis com zero ou com vazio, string vazia. Não é obrigatório fazer isso, mas eu optei por fazer, ok? E quando é que vai ser chamado o construtor? Na hora que eu estou fazendo a instanciação, a declaração da minha variável. Tendo dito isso, todo mundo entendeu? Entendeu? Melhorou? Eu só vou fazer, eu só vou falar de mais, eu vou falar de mais um exercício para vocês, ou mais um exercício não, mais um conteúdo para vocês, a gente encerrar a aula de hoje. Tudo bem? São um, não, desculpa, mais dois. Dois conteúdos bem pequenininho. Eu vou tentar compartilhar a tela de novo para vocês. Ó, surgiram algumas dúvidas, e geralmente surge mesmo, mas não tem problema, é normal. E eu vou tirar uma dúvida de uns conceitos básicos da linguagem. Aqui, ó, pronto. A primeira coisa, aqui eu estou usando um des, ponto, saldo, recebe saldo. E isso está causando um pouco de confusão em alguns colegas. Né? Quem ficou confuso com isso? Ninguém, né? Todo mundo sabe. Que ótimo. Ó, aqui é assim. É assim, existe uma coisa em Java chamada escopo. Tá, eu vou explicar agora, Bianca, eu acho. Ó, eu vou apagar isso, não vou apagar isso, vou comentar. Ai, meu Deus. Comentei e vou colocar outra coisa. Quando você faz, tá vendo que aqui tem um abre e fecha chaves? Toda vida que você coloca um abre e fecha chaves, você tem um escopo de variáveis. Então, vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Int x recebe 0. Se eu fizer aqui qualquer coisa que tenha um abre e fecha chaves dentro, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa,
e fizer um int y recebe 1, ok? Aqui fora das chaves, eu posso imprimir o valor de x. Deixa eu ver se dá certo, eu abro e fecho a chave sem nada. Dá certo. Eu imprimo o valor de x. Mas aqui fora, eu não consigo imprimir o valor de y. Por quê? Porque a variável dá erro. Porque a variável y, ela só existe dentro desse abre e fecha chaves. Da mesma forma que a variável x só existe dentro desse abre e fecha chaves. Entenderam? Da mesma forma que o método só existe dentro desse abre e fecha chaves. Então, tudo é delimitado por escopo. Porém, de forma contrária, eu posso utilizar as minhas variáveis em instâncias internas. Ou seja, eu posso utilizar aqui dentro y é igual a 1 mais x. Opa. Eita, aprendi como é que faz para colar. Que legal. Nunca tinha aprendido esse atalho. Aqui, ó, pronto. Aqui dentro, você pode fazer um sout x e um sout y. Porque o x existe fora, existindo fora, ele existe dentro também. Mas o que existe dentro não existe fora. Vocês entenderam essa parte? Pessoal, entenderam? Pronto. Não? Pronto. O que eu estou falando para vocês é que o abre e fecha chaves, ele cria um escopo, um conjunto de comandos. E toda variável que é criada dentro desse abre e fecha chaves, ela só existe aqui dentro. Aqui fora, ela não existe. Eu vou deixar, mesmo com erro, vou deixar aqui fora. O sout x e sout y. Ó, percebam que o sout y fora, ele dá um erro. Porque o y só existe dentro do abre e fecha chaves. O x não. Como o x eu criei fora, ele existe dentro e fora. Mas o y que eu criei dentro, ele só existe dentro. Entenderam? Oi. Aqui, ó, o dentro é entre o abre e fecha chaves. Quando você usa um comando, por exemplo, deixa eu apagar só a chave. Se eu apagar essa chave, eles estão um do lado do outro, né? Mas vamos dizer que aqui no meio da programação você precisa usar um if, por exemplo. Então eu posso colocar, ó, if x for igual a 0, abre e fecha chaves, else, abre e fecha chaves. Então, se eu criar um y aqui dentro, no C, ele só vai existir aqui dentro no C. Ele não vai existir fora. Então, aqui dentro, ó, vou copiar e colar o mesmo código. Aqui dentro e aqui fora já estava. Vamos deixar organizadozinho para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, aqui, ó. O int x foi criado fora. Eu usei o x aqui, aqui, aqui e aqui. E ele funcionou em todos. Não tem erro em nenhum. O y, ele foi criado aqui dentro. Ele foi utilizado aqui, tá tudo bem. Mas aqui, ó, já deu erro e aqui deu erro. Por quê? Porque ele só existe daqui até aqui. Assim que fecha a chave, todas as variáveis criadas dentro dessa chave morrem. Elas não mais existem para o programa em Java. Se ela não existe mais, você não pode utilizar. Entendeu, Eliane? Pessoal, mais alguém com dúvida? Podem perguntar, viu? Vou dar sequência, viu? Agora eu vou explicar o des.
Vou voltar lá para minha conta. Isso aqui é escopo de variável em Java, ok? Escopo de variável. Várias linguagens funcionam da forma que quiser. Tem linguagens que funcionam completamente diferente da linguagem Java. Para Java funciona assim. E a maioria das linguagens funciona assim. Ok? Eu vou salvar aqui. Eu vou tirar esses dois erros. Na verdade, eu vou comentar tudo. Então, aqui. Comentei tudo. Pronto. Vamos lá em conta. Professor, como é que funciona aqui na conta? Aqui é simples, ó. Dentro deste abre e fecha chaves, eu tenho uma variável chamada saldo. E fora dessa chave, eu tenho uma variável chamada saldo também. Então, aqui fora, eu criei uma variável chamada saldo tipo double. E aqui dentro, eu tenho uma variável do tipo double chamada saldo. Não é verdade? Então, eu estou criando duas variáveis com o mesmo nome. Uma no escopo maior, que é no escopo da conta, que é aqui, ó, que engloba tudo isso. E outra é no escopo menor, no escopo do método, que engloba só isso. Aí elas têm o mesmo nome. Se eu colocar saldo recebe saldo, travou aqui. Se eu colocar, por exemplo, saldo recebe saldo, dá certo. Mas ele fica amarelo. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Se eu botar saldo recebe saldo, ele dá certo, mas ela aparece um warning. Por quê? Porque eu estou pegando esta variável saldo e estou pegando o valor dela e salvando nela mesma. Ou seja, não estou fazendo nada. O que é o this? This é um operador da linguagem Java, que existe em outras linguagens também, mas agora a gente está estudando Java, vamos falar dela. E diz que quando o this é este objeto, ponto saldo é o atributo deste objeto. Que objeto? Seja lá o objeto que você estiver mexendo. No caso aqui você não está mexendo no objeto C, então aquele ali é o C.saldo. Entenderam? É o objeto. Então aqui, ó, des.saldo, des.número. Então toda vez que eu coloco des antes, eu estou dizendo que é o atributo da classe. E quando eu não coloco des antes, eu estou dizendo que é o atributo do método. Ok? Entendeu agora? Todo mundo entendeu? Eu acho que não, né? Pronto. Vocês deram uma olhada no link que eu enviei para vocês? Vocês não olharam o link que eu mandei para vocês, o DevMedia? Pronto. Então, eu vou deixar o material complementar para vocês. Construtor. Java, DevMedia. DevMedia é um site que eu gosto bastante. Pronto. Show. Eu vou mudar o compartilhamento de vocês. Só um segundo. Então, aqui e aqui no programa. Pronto, mudei aqui e agora falta mudar na transmissão. Só um segundo. Aqui. Pronto, vamos lá. Aqui, ó, DevMedia, construtores em Java. Ele explica bem direitinho o que é um site muito bom, bem tranquilo, em português. E ele fala o que é um construtor e ele dá um exemplo, ok? Então aqui, ó, ele criou um construtor de carro que não faz nada. E, opa, cadê o exemplo completo? Aqui, ó, pronto. E ele criou uma classe carro que tem um construtor padrão que não faz nada, ó, construtor padrão que não faz nada. Um construtor com 2 parâmetros, um construtor com 3 parâmetros e finalmente uma classe Honda que herda de carro, que isso eu não expliquei para vocês ainda, que também tem seus construtores. Então, resumindo, qual é a grande funcionalidade do construtor? É você declarar o objeto
todo de uma vez, e não correr o risco de esquecer de setar algum atributo, esquecer de iniciar algum atributo no seu objeto. Tudo bem? Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada aqui. Vou deixar o link para vocês darem uma olhada, para vocês estudarem um pouquinho mais. E não precisa estudar a parte do destrutor e não precisa se preocupar com esse extends que tem aqui. Esse extends é conteúdo das próximas aulas. Tudo bem? Hoje eu não vou passar exercício não vou passar atividade também valendo nota, mas eu vou procurar um exercício de fixação sobre construtores para vocês darem uma treinada. Tudo bem? Da mesma forma eu vou gravar a resolução e vou mandar para vocês. Só não vou gravar hoje porque não dá certo, mas assim que der certo eu gravo. Ok? Eu tô parando a gravação agora, mas eu vou continuar a chamada.